Nós estamos, amados, estudando nesses últimos domingos sobre alguns sentimentos que existem em nós, que atacam as nossas vidas. E é claro que a gente está explorando o lado ruim destes sentimentos que afetam relacionamentos, que afetam trabalho, que afetam pessoas. E nesses estudos, por exemplo, a gente falou aqui sobre indiferença. Existem pessoas, domingo passado estudamos sobre isso, que estão indiferentes a tudo que está acontecendo, tanto faz. E a gente viu que na Bíblia existiam pessoas assim, e essas pessoas infelizmente não se deram bem porque foram indiferentes ao chamado de Deus, à presença de Deus, à importância da presença de Deus. Na quarta-feira nós falamos sobre independência, e tem pessoas que querem se tornar cada vez mais independentes de Deus, e na verdade nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus não tem vida, nós precisamos dele. E eu quero tratar com os irmãos hoje sobre insatisfação. A gente está tratando esses assuntos, e eu quero ressaltar aqui que você pode sim buscar a sua independência. O lado bom da independência é bom, isso foi até bom para o nosso país, o Brasil. É bom para a tua vida quando você busca independência, não de Deus, mas de algumas coisas, é legal. É legal quando você fica indiferente àquilo que falam contra você, falam mal de você, criticam você, você fica indiferente, porque tanto faz, o que importa é o que Deus pensa de você, claro. E também nesta manhã vamos estudar sobre este tema, insatisfação, que é um sentimento, segundo psicólogos, estudiosos, é um sentimento que uma pessoa tem dentro do seu coração quando as suas expectativas não são atendidas, completadas. E esse tipo de sentimento mostra um tipo de desencanto pessoal, e a pessoa passa a se tornar uma pessoa insatisfeita em relação a algumas questões da vida. Por exemplo, no dicionário, a palavra insatisfação, ela é traduzida ou definida assim: é falta de satisfação, é descontentamento, é desprazer, é contrariedade e é aborrecimento. E é interessante que grande parte das pessoas que moram no Ocidente, nesse lado do mundo que nós moramos, não tem quase razão para viver insatisfeito, porque a gente tem de tudo, do bom e do melhor. Como eu disse aqui na quarta-feira, assistindo um documentário na quarta de tarde, aliás na terça tarde, assistindo um documentário no Discovery Channel. Eles estavam mostrando a guerra na Síria, e aquelas pessoas lá comendo o que sobrava dentro de casa, geralmente com as mãos na cabeça, esperando, porque quando passa um avião, um jato, eles têm aquela expectativa: vai chover bomba. E destruição e morte, pessoas perdendo tudo, perdendo a família, pessoas chorando, pessoas comendo o que sobra, por causa de uma guerra imbecil, de um idiota que está no poder e briga com todo mundo. Aí os outros de fora querem intervir para ajudar a população, mas no fim eles acabam também destruindo a própria população. É uma imbecilidade grande. Essas pessoas, elas poderiam realmente estar insatisfeitas, mas nós aqui no Ocidente, a gente come todo dia, tem comida à vontade hoje, a gente tem paz para dormir à noite, exceto um ou outro lugar que tem aí esse baile do inferno, para não falar baile funk. A maioria dos lugares você deita e dorme, você acorda de manhã ouvindo passarinho cantar, passarinho quando cai bomba ele some, ele foge. Quer dizer, nós não temos razões para estar insatisfeitos, a gente tem saúde, não está caindo bomba ainda na nossa cabeça. A gente só tem uns políticos aqui que, como eu já falei aqui, repito, eu não sei porque que não morre, é incrível, os caras parecem que resiste, tem 80 anos, 85 anos, está fazendo 90, está lá ainda, mamando na teta do governo. Mas nós, no Ocidente, a gente tem tudo do bom e do melhor. Os melhores carros, celulares, canais de acesso de televisão, de internet, de informação. Mas infelizmente ainda assim está cheio de gente descontente, está cheio de gente insatisfeita. E foi a insatisfação, como nós já estudamos aqui, que fez o povo que saiu do Egito perambular 40 anos no deserto,
e a boa parte deles não entrar na terra prometida. Foi a insatisfação que levou eles a falarem mal, a desistirem de Deus, a desobedecerem a Deus, e por conta disso caíram pelo deserto. Só a descendência deles, porque Deus tinha uma promessa, como a gente cantou há pouco, Deus tinha uma promessa, Deus ia cumprir essa promessa, mas Deus cumpriu para a geração abaixo de 20 anos. E também Josué e Caleb, que foram os da geração acima que entraram. A maioria esmagadora caiu pelo deserto, porque estava insatisfeita. A gente vive num tempo de pessoas insatisfeitas. A insatisfação hoje está atacando todos os níveis, todas as pessoas. E eu repito, eu quero explorar aqui a insatisfação negativa. Porque você está insatisfeito. Se você está insatisfeito porque você ainda não tem um relacionamento profundo com Deus, glória a Deus por isso. Se você está insatisfeito porque você não conseguiu ganhar ninguém para Cristo este ano, glória a Deus. Se você está insatisfeito porque você gostaria de orar mais e você não consegue, glória a Deus. Então, continue nessa insatisfação, buscando ao Senhor, ganhando vidas, orando, jejuando. Ótimo. Eu quero explorar o lado ruim deste sentimento, que muita gente hoje, inclusive dentro das igrejas, estão sentindo essa insatisfação. Gente insatisfeita com tudo. E a insatisfação é interessante que ela, quando ela é negativa, ela deforma o corpo, deforma o visual da pessoa, ela perde um pouco os sentidos do seu rosto. A insatisfação faz a sociedade, as pessoas ficarem cansadas, ficarem fracas. Os relacionamentos, por causa da insatisfação, têm levado muita gente a viver sozinho, a viver sofrendo, a viver depressão, por causa da insatisfação. Você quer conversar com uma pessoa que está em depressão, você pode puxar no histórico que essa pessoa teve alguma insatisfação. E por causa dessa sua insatisfação, ela acabou entrando em depressão. A maioria dos casos, segundo os psicólogos, é assim. E é interessante que na Bíblia, numa época, por exemplo, de Jeremias, o profeta, ou um dos grandes profetas, na época dele, como hoje, haviam muitas pessoas insatisfeitas. E numa vez, quando ele estava falando com Deus, e Deus ministrava ao seu coração, ele, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, ele disse o seguinte: como pode um homem reclamar quando ele está sendo punido pelos seus pecados? Aí no versículo 40, Jeremias diz assim: vamos nos examinar, examinemos, e vamos nos colocar, e coloquemos-nos à prova os nossos caminhos, e depois a gente volta ao Senhor. Porque, meus irmãos, Deus, segundo a Bíblia, Ele é o mesmo. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Então Jeremias, numa época de gente insatisfeita, ele chega e diz o seguinte: gente, vocês precisam olhar para os seus caminhos. Vocês estão sendo punidos por causa dos seus pecados? Vocês estão insatisfeitos porque Deus está punindo vocês ou tratando vocês por causa dos seus pecados? Vocês deviam olhar para os seus pecados, olhar para a sua vida, em vez de você ficar insatisfeito. Você devia se consertar com Deus, você devia voltar para o caminho dele e continuar a tua vida, porque, meus irmãos, se a gente parar para pensar aqui, nós vivemos numa geração de muitos crentes insatisfeitos, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não está acontecendo aquilo outro. Meus irmãos, era para a gente ir para o inferno, passar a eternidade sofrendo longe de Deus, e Deus teve misericórdia da minha e da tua vida. Ele enviou Jesus para morrer no meu e no teu lugar. Amém, irmãos? Amém. Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Jesus veio para trazer transformação. Ele trouxe uma nova vida. Quer dizer, a gente não tem motivo para ficar insatisfeito, mas nós continuamos insatisfeitos. Muitos de nós vivem insatisfeitos. E quando eu olhei para a Bíblia também, pesquisando sobre este assunto, eu vi a vida de Paulo.
Meu irmão, se tem alguém que deveria viver insatisfeito, seria o apóstolo Paulo. Porque ele foi um cara que foi apedrejado, açoitado, preso, desprezado. Falaram mal dele, fizeram tudo o que você pode imaginar contra ele. Mas ele nunca estava insatisfeito. Ao contrário, ele diz: eu aprendi a comer bem, comer mal. Eu aprendi com sofrimento, com alegria. Eu estou aqui na minha. Tudo posso naquele que me fortalece. E um belo dia, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo, falando do seu próprio ministério, ele disse o seguinte: nós não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Versículo 4, ele diz: ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas. Versículo 5, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Versículo 6, em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. E Paulo tinha a seguinte verdade no seu coração: o que eu mais preciso para a minha vida, o que eu mais preciso para viver, eu tenho Jesus no meu coração. Quem tem Jesus no seu coração, ele tem tudo para viver. Paulo sabia disso, por isso que ele escreveu e falou: vocês estão vendo o meu ministério, o meu trabalho. Para mim, apesar do pessoal achar que eu sou desconhecido, vocês me conhecem, vocês conhecem o meu ministério, vocês conhecem a minha vida. Você sabe que às vezes eu estou aqui passando dificuldade, mas eu estou trabalhando, eu estou servindo. Você sabe que era para eu viver insatisfeito, mas eu não estou, eu estou servindo ao Senhor. Tanto que na carta que ele escreve à igreja de Filipe, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte: que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só que mesmo dentro da igreja, tendo Jesus, muitos de nós estamos satisfeitos. A gente está insatisfeito com o carro, a gente está insatisfeito com a casa, a gente está insatisfeito com o trabalho. Tem marido insatisfeito com a mulher, tem mulher insatisfeita com o marido, tem filhos insatisfeitos com os pais, tem pais insatisfeitos com os filhos, tem amigos insatisfeitos com os amigos, tem gente insatisfeita com tudo quanto é coisa. A gente vive isso hoje. Tem gente insatisfeita com a igreja. Eu estou insatisfeito com a igreja, porque aquela igreja lá, tal. Irmão, você está insatisfeito com a igreja, como eu já falei aqui, busca uma outra que você se sinta satisfeito. Porque se você for para outra igreja, o pregador pode ser até melhor, com certeza. O grupo de louvor também pode ser bem melhor. Você vai encontrar talvez mais pessoas, mas lá vai ter os mesmos problemas que tem aqui, porque onde tem gente, tem problema. Só que as pessoas não entendem isso, elas ficam insatisfeitas. Vêm para a igreja, ficam insatisfeitas. É porque o culto demora, é porque isso, é porque aquilo. Bom, a gente está aqui hoje para adorar a Deus. Deus está conosco aqui hoje. Deus está aqui. A gente pode desfrutar dessa presença. A gente pode se satisfazer. E quando eu falo essa palavra, eu me lembro de quando eu era criança. Não faz muito tempo, né? A irmã Laíde deve conhecer essa canção. A gente cantava: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus
E agora eu digo: satisfação sem fim. E hoje a pessoa vem para a igreja e fala: Deus, abre o mar para eu passar, que eu quero chegar do outro lado e ter riqueza. Deus, faz isso na minha vida. Deus já está fazendo, meu irmão. Deus já te abençoou, Deus já te salvou. Satisfaça-se no Senhor. Acho que é por isso que os antigos, aí os dinossauros na fé, que a gente era criança, cantava isso ficou tão gravado na mente, que mesmo em momentos difíceis a gente sabe: satisfação é ter a Cristo. Meu irmão, tem gente que está insatisfeita porque nasceu no Brasil. Por que meu pai tinha que, o meu bisavô tinha que vir para o Brasil, e aí casar com a mulher daqui, e ter meu pai, e eu nasci aqui? Por que ele não foi para os Estados Unidos? Tem gente que reclama que nasceu no Brasil. Meu irmão, o Brasil é um país maravilhoso. Quem já foi para fora sabe do que eu estou falando. O Brasil é um país maravilhoso. O que tem de ruim aqui chama-se político. Tirando isso, o Brasil é maravilhoso. Você vê com toda essa roubalheira, com todas essas sessões de Câmara, de Senado, que não leva a nada, o Brasil continuou produzindo, eu continuei, você continuou trabalhando, Deus continuou abençoando, mesmo porque a gente depende de Deus, a gente não depende de político. Se depender de político, nós estamos lascados. Por isso que a gente ora para Deus levantar gente que tenha compromisso. Mas tem gente que está insatisfeito porque nasceu no Brasil. Você está insatisfeito porque você nasceu no Brasil? Vai embora para outro país. Tem um amigo meu, eu não sei se ele está assistindo hoje, e eu preguei na quarta-feira ele assistiu, ele mora lá em Miami. Aí na quinta ele me mandou um áudio, falou: cara, legal, gostei da mensagem, pô, cara, bacana, você estava falando no Brasil, realmente, no Brasil só tem político ruim, no Brasil está difícil. Daí ele falou: mas aqui, cara, tem furacão, tem tufão, aqui tem umas coisas aqui que leva a coisa embora. Falou: então nós estamos meio igual. Falei: pois é, ninguém mandou você ir para aí, aqui pelo menos por enquanto não tem isso. Quer dizer, todo lugar tem os seus problemas, mas existem pessoas que estão sempre insatisfeitas. E olha, meu irmão, uma dica que eu te dou nessa manhã: toma cuidado com essa insatisfação pessimista, ruim, porque o diabo também, ele estava no céu, num lugar de glória, podendo adorar a Deus, ver o Deus, contemplar, desfrutar, satisfazer-se. E a Bíblia diz que ele ficou insatisfeito, porque ele queria ter um trono maior que o de Deus. E de lá ele foi tirado de lá, e a condenação dele já está descrita na Bíblia. Quando Jesus voltar com a sua igreja, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Depois de um tempo ele vai voltar com a sua igreja, e quando ele voltar, haverá um anjo que descerá com uma prisão e vai prender o diabo por 1000 anos, e depois de 1000 anos ele vai ser solto e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Então ele sabe disso. Ele sabe que existe uma condenação para a vida dele. Por isso é que ele luta contra mim e contra você, porque contra Deus ele não pode fazer nada. Deus já decretou, isso já está na Bíblia. Ele luta porque a insatisfação que ele sentir, ele quer que você e eu sintamos. Ele quer que a gente viva insatisfeito. Ele quer que a gente viva reclamando. E meu irmão, a gente tem que aprender a agradecer. E interessante que, como eu disse, não é de hoje. Na época de Davi, quando Davi foi rei, é interessante este texto, nós vamos ler um texto. É interessante porque na época que Davi foi rei, segundo alguns historiadores bíblicos, ele identificou que no meio do povo que ele cuidava lá, que ele pastoreava, que ele reinava, haviam pessoas insatisfeitas. E eu até entendo o que ele escreveu aqui, porque essa insatisfação, às vezes o diabo quer trazer no nosso coração. Por exemplo, no Salmo 73, os filhos de Asaf, quando escreveram lá, um dos filhos deles que escreveu um texto do Salmo 73, ele diz o seguinte: eu quase desviei, porque eu olhei para o ímpio. Como é que pode o ímpio, que não tem compromisso com Deus, o cara passeia,
cara come bem, o cara tem os melhor carro, melhor casa, melhor roupa, o cara faz de tudo, e eu que sirvo a Deus, passo dificuldade, passo luta. Meu irmão, você passa dificuldade, passa luta, porque o diabo está contra você, aquele lá já é do diabo. O diabo está contra mim e contra você, por isso que a gente passa por luta, por dificuldade. Mas se nós permanecermos firmes, se nós servirmos ao Senhor com alegria, é impossível Deus não nos abençoar. Por isso que neste salmo, eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Salmo 37. É um salmo até que tem alguns versículos muito conhecidos. Salmo de número 37. Aleluia. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você por favor puder repartir a leitura do texto, faça isso, por favor. Nós usamos aqui na nossa igreja a versão NVI, né? Para quem não sabe. Salmo 37, versículo 1. Vamos ler ele inteiro, mas no versículo 1, com uma pausa a seguir, ele diz o seguinte: ele identificou que o povo estava insatisfeito. Aí ele diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pausa. Como é que eu posso explicar que os bons sofrem e os maus prosperam? Como é que eu posso continuar servindo a Deus se os outros estão se dando bem e eu não? Ele explica, versículo 2: estes, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Aí ele diz: confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Em algumas traduções, em algumas definições de deleitar-se, também quer dizer satisfazer-se. Então eu poderia mudar e dizer: satisfaça-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Versículo 5 ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Versículo 6: ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Versículo 7: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Lembre-se, como eu disse, segundo alguns historiadores, Davi escreveu isso para o seu povo. Versículo 8: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Versículo 9: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Versículo 10: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas, 11: os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. 12: os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. 14: os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. 15: mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. 16: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Está aí o Cunha que não deixa esse texto mentir. 17: pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Versículo 19: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Versículo 20: mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. 21: os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos
dão com generosidade. 22, aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. 25, Davi escreveu: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. 27, desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 30, a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo. 33, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Vi um ímpio cruel e vi um homem ímpio cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. 37, ele diz: considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. 39, do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Por último, 40, ele diz: o Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Palavra de Davi para o seu povo. Palavra de Deus para nós nesta manhã. Traga teu caminho ao Senhor, confia nele, satisfaça-se no Senhor, e Ele trará vitória à tua vida. Deixa Deus usar, capacitar, abençoar a tua vida. Insatisfação vai trazer para você distância de Deus. Palavra de Deus, quando Paulo escreveu a Timóteo, o seu chamado pupilo, porque ele que ganhou Timóteo, ele que abençoou a vida de Timóteo, ensinou e tal, e quando abriu uma igreja, deixou ele lá cuidando. Quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele fala assim: cuida de ti mesmo e da doutrina. Entenda a doutrina, palavra. Assim salvarás não somente a ti, mas a outros também. Ou seja, pratique a palavra, guarda ela no teu coração, guarda a tua vida. Sinta-se satisfeito por aquilo que Deus já fez por você, porque o mais ainda Ele fará. Mas sinta-se satisfeito por aquilo que Deus já te fez. Salomão nos Provérbios aconselhou, Provérbios 3, 5 e 6, ele disse: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. E por último, o apóstolo Pedro também aconselhou, 1 Pedro 5, 7, ele disse: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Meu irmão, para encerrar aqui, para a gente participar da ceia, a insatisfação é um canal aberto para os poderes do mal entrarem na vida humana e destruírem. Muitas nações, muitas famílias, muitos relacionamentos, muitas empresas, muitas igrejas foram destruídas e estão sendo destruídas por causa da insatisfação. Quando você está insatisfeito com essas coisas assim banais, o diabo ele tem acesso. Você deu uma brecha para ele entrar e trazer você, ou trazer para você desgraça, sofrimento, e quer te levar para longe de Deus. Cuidado.
Porque o diabo, como eu disse há pouco, ele está agindo. E eu falo até aqui, me permita, irmãos, veio isso no meu coração de manhã, quando eu estava vindo para cá, de falar até para quem está ouvindo, se tiver pastores ouvindo. Eu não sou ninguém para aconselhar ninguém, longe disso. Mas hoje tem muito pastor insatisfeito, porque a igreja não cresce. Ele está insatisfeito, aí ele começa a fazer coisas que está um monte de gente fazendo aí. Começa a inventar vassoura ungida, sabonete ungido, rosa ungida, sal ungido. Mente dizendo que traz água do Rio Jordão. Mente dizendo que faz isso para encher a igreja, porque ele está insatisfeito que a igreja não cresce. Põe uma coisa no teu coração, irmão, irmã. A Bíblia diz: um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Você não precisa se vender, como tem igreja hoje que faz baile funk dentro da igreja ou fora da igreja, para atrair pessoas para vir para a igreja. Ah, mas é funk gospel. Não caia nessa. Pregue o evangelho, como Paulo falou para Timóteo. Cuide, guarda a doutrina no teu coração. Você vai ganhar a tua vida e vai ganhar muita gente. Pregue a palavra, viva a verdade, viva satisfeito com o que você já tem. Pastor, mas eu não tenho nada. Mentira do diabo. Se você aceitou Jesus, se você foi lavado e remido pelo sangue dele, você tem a vida eterna, você tem um Deus morando no teu coração. Esse negócio de não tenho nada é bobagem. Você tem um lugar para dormir, você tem um lugar para comer, você tem comida para comer, você tem um trabalho para ir. Você tem uma igreja para servir a Deus. Você tem irmãos que estão contigo. Nem todos, não tem problema, mas tem alguns que estão contigo. Você que é pastor, você que quem sabe está ouvindo aí pela rádio ou assistindo, meu irmão, Deus é contigo. Põe isso na tua cabeça. A gente precisa parar com esse negócio de se tornar insatisfeitos. Conselho que eu te dou: não deixe o desejo de progredir transformar-se em insatisfação. Pois o progresso prospera fundamentado na gratidão pela que a pessoa já tem. Em outras palavras, você quer ter uma vida abençoada? Não reclame por aquilo que você não tem. Agradeça por aquilo que você já tem. Pastor, mas o que eu tenho? Você acordou hoje pela manhã e não caiu nenhuma bomba na tua cabeça. Você tinha água para lavar o rosto. No Nordeste tem gente que não tem água para beber. Você tinha água para lavar o rosto. Você teve comida para comer, um pãozinho com manteiga que seja, um cafezinho, você teve. Então você tem razão para estar satisfeitíssimo. Você tem saúde, você se levantou. Tem gente que está rico e está numa cama. Essa semana mandaram um áudio aí, eu me esqueci o nome, não me lembro o nome dele, ele sempre fala na CBN, e esse áudio veio para os WhatsApps, tá, os grupos, de um camarada falando do Schumacher. Grande piloto, excelente piloto, ganhou mais grande prêmio que o Senna, ganhou mais campeonato que o Senna, ficou famosíssimo, muito dinheiro, ganhou milhões. Mas infelizmente num dia, por causa de um acidente bobo, num tempo de férias, ele ficou acamado, perdeu a saúde, está vegetando hoje. A família já gastou praticamente tudo o que ele tinha e está lá vegetando. Do que adiantou ganhar tudo aquilo? É por isso que eu te falo, meu irmão, a gente pode não ter riqueza nesta terra, mas a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter, a gente tem Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos um Deus. Para encerrar aqui, como eu falei quarta-feira do filho pródigo, pródigo quer dizer Gastão. O filho pródigo, ele tinha uma casa para morar, ele tinha dinheiro para gastar, mas ele estava insatisfeito. Aí ele pede para o pai: me dá o dinheiro, me dá minha herança, que eu quero vazar, quero curtir minha vida, sou novo ainda. E o pai teve misericórdia, repartiu a herança com ele, ele foi, gastou, perdeu tudo, gastou tudo.
Quando ele estava sem trabalho, sem amigos, sem o que comer, ele sentiu o desejo de comer o que os porcos comiam. Ele até pediu: escuta, vou dar essa alfarrobeira, é um tipo de uma fruta, que eles tinham na época, de uma árvore lá, que eles davam para os porcos. Ele falou: me dá isso para comer. Os caras falaram: não, isso aqui é do porco, você não vai comer isso aqui. Aí ele lembrou que ele tinha um pai. Ele falou: os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Pô, então eu vou para lá. E quando o pai viu, o pai recebeu aquele jovem, trouxe de volta e disse: puxa vida, estava perdido, mas agora ele está salvo aqui de novo comigo. Ele foi embora porque ele estava insatisfeito. Comia, bebia, tinha um lugar para dormir, tinha uma casa que era do pai, a herança ia ser dele mesmo, mas ele estava insatisfeito. E a gente vive num tempo de gente insatisfeita. Meu irmão, minha irmã, moral da história nessa manhã para a gente participar da ceia: satisfaça-se no Senhor. Nós temos a oportunidade de comer do pão, de beber do cálice. E essa grande oportunidade, não são todos que têm. Só aqueles que um dia reconheceram Jesus como Salvador e foram batizados. E Jesus cantou a bola, ele disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, João 6,53, não tem vida em si mesmo. Para ter vida espiritual é preciso ler Bíblia, orar, jejuar, participar da ceia, participar de cultos, para a tua vida espiritual ser alimentada. Como eu falei sexta-feira aqui, as pessoas elas estão alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. De segunda a sábado, a gente alimenta, assistindo televisão, vendo internet, celular. Aí chega no domingo, eu vou para a igreja. Chega lá na igreja, 2 horas só. Aí eu alimento um pouco, me sinto bem, saio e continuo vivendo a mesma coisa. Por isso que tem muita gente insatisfeita dentro da igreja. Nesta manhã, meu irmão, eu te trago essa palavra para você se sentir satisfeito. Porque o pior que a gente podia passar, Jesus já passou por nós. E o bom disso tudo é que Ele está aqui conosco nesta manhã. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, mesmo assentados.